Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro 2. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. E cara, eu tenho uma novidade aqui para você que gosta desses joguinhos aí, que cara, você pode estar aí ganhando uma graninha extra. Cara, é espetacular. Tem o joguinho do Tigrinho. A gente tá com um grupo no Telegram de sinais do Tigrinho. Você vai receber sinais o dia inteiro, 24 horas por dia, super dicas aí também de como jogar, tudo. Tudo do bom e do melhor nesse grupo, né? Na Tropa do Papa lá no Telegram. Tem o link aí no comentário, no chat fixado, junto com 6 de 6, para você também tá garantindo até a chance de ganhar R$250 mil com 6 palpites. É muito bom. Rodada tá aberta. Você pode se cadastrar e jogar agora de forma gratuita. E o nosso grupo também é gratuito, tá? Você vai receber os minutos pagantes, os megas ganhos, tudo isso lá no grupo do Tigrinho. Então, os dois links estão aí para você arrebentar a boca do balão. Gratuito, tá? Tanto o 6 de 6 quanto o grupo do Papa de Sinais do Tigrinho. Vem com a gente, agora vamos pro vídeo. De entrar nesse assunto, já que você falou do negócio do Gabigol, o Papa, por que eu vou mencionar essa situação antes? Porque hoje o pai e a mãe do Gabigol soltaram uma nota, né? Com certeza você leu essa nota, e ela me chamou a atenção em algumas situações ali. Uma delas é o seguinte, Papa, que eles dizem que nessa nota, dentro dessa nota, que eles já estavam organizando há alguns meses, há muito tempo. Ué, então ia bater com a data da Libertadores. Porra, ou então ia ter a festa e a galera ia sair já de ressaca direto pro jogo no Maracanã, porque supostamente o Flamengo, se o Flamengo tivesse classificado para a Libertadores, a festa do Gabi seria às vésperas de um jogo oficial pela Libertadores. Então a galera iria direto, seria isso. Tempos atrás os jogadores concentravam já na noite anterior, lembra? Exatamente isso, não podia sair e tal. Então isso me chamou a atenção. Então a gente vê... Ô, Renato, antes de você continuar, um outro detalhe que eu acho importante. Você imagina você, influenciadores, que gostam de chamar de influenciadores, mas eu prefiro chamar de criadores de conteúdo, você no Essência Rubro-Negra e eu no Paparazzo Rubro-Negro. Você imagina se a gente, no momento errado, fosse fazer uma festa ou estivesse recebendo crítica e eu fosse pedir para minha mãe e para o meu pai fazer notinha. Isso já mostra o tamanho do quanto o Gabigol é mimado. E assim, quando a gente chega e coloca o dedo na ferida, muitas das vezes assim, as pessoas elas fazem uma interpretação totalmente errada, né, Gabriel? Sabe por quê? Quando você aponta para um cara que não é popular, não é o ídolo do Flamengo, né, dessa nova geração, quando a gente fala de ídolo, a gente se remete lá atrás, né, e fala de Zico e de tantos outros. Mas é lógico, Leandro, Adílio, Andrade, enfim. Agora, quando a gente fala do Gabigol, o Gabriel Barbosa, para essa nova geração e para a gente também, fez gols importantes, é um jogador representativo para o clube de regata do Flamengo, é um ativo do clube, mas quando a gente vai apontar o dedo para um cara que não é popular como o Gabriel e a gente vai chamar um cara de mimado, a gente ganha peso. Quando a gente vai apontar algumas situações normais, como a gente poderia ter apontado do Pedro, né, que hoje terminou em pizza, praticamente não deu nada, aquela confusão toda, todo mundo foi para a delegacia e nada aconteceu, porque o Pedro tirou um pedido de desculpa, resolveu tudo. Então, quando a gente aponta um dedo para um jogador, um ativo do clube, e fala é mimado, determinado, saudosista de que forma? A gente vai lembrar de Romário que estapeava seus companheiros. Não estou aqui passando pano, não estou dizendo que é certa atitude ou não. Mas era um cara que se estapeava dentro de campo, pegava torcedor na arquibancada e resolvia daquilo ali mesmo. Não vinha notinha do pai, da mãe, de não sei quem, não ia para a delegacia. Era aquela famosa frase, né, que a galera hoje gosta de usar demais, né? Era a fase raiz, né, do futebol. Né, o Júnior Baiano, que trocava soco com o Edmundo e todo mundo via, e as coisas aconteciam. Mais uma vez, não estou sendo aqui conivente né, com agressões e com essas coisas todas. Mas só que tudo mudou, papo.
Hoje, um peteleco na orelha do jogador tem que ir para o STJD, faz-se um estardalhaço danado, e hoje a gente lê uma nota dessa do papai e da mamãe, do Gabigol, que já é um cara, né, maduro, já é um barbado como a gente, né? E ter aí uma nota dessa dizendo que já estava sendo organizada meses antes. Então, o Flamengo deveria estar eliminado para que a festa do Gabriel pudesse acontecer? É complicado, né, Papo? Não, complicado. Tem um ou outro falando que está sem áudio. Não, vou até Eu entrar estou aqui. sem áudio? Não. Vou entrar no YouTube aqui para ver, mas acho improvável, né? A galera que estiver aí acompanhando a gente puder falar que está tudo ok, né? Sim. Mas, temos 2.000 pessoas com a gente aí. Eu acredito que esteja com áudio normal, tá? Galera, muita gente às vezes fala isso para atrapalhar. Está normal. O pessoal está escrevendo aí, ó. A Edna Maciel. O que eu, cara, isso aí atrapalha quem está trabalhando, é impressionante. Exato. Loucura. Às vezes o cara não levantou, aumentou o som, né? Não, às vezes o cara está sem o fone, está com o fone de ouvido ligado, o AirDrop, o AirPod. Bem, loucura. Mas não vão perder o raciocínio. Então, não vamos. Aí, cara, o que eu queria falar, a gente tem muita coisa para a gente debater aqui, tem essa questão das multas, Sim. Bastidores do Landim aí no Ninho, aí o pessoal está falando que o Marcelinho Carioca teria, não sei se chegou a ver isso, cara, eu não cheguei a ver não, mas o pessoal está falando aqui, já estou vendo aqui algumas postagens no YouTube, né, no Arquibancada da Nação, inclusive, falando que o Marcelinho Carioca deixa no ar armação para beneficiar o Flamengo. Cara, de verdade, esses caras eles precisam aparecer às custas do Flamengo, como o outro lá outro dia, inclusive tem um fake dele que fala aqui no chat, bradou para todo mundo aí ouvir que ia ser o sorteado, ia ser o Maracanã, e não foi para a final da Copa do Brasil. Eles fazem isso para já jogar uma pressão contra o Flamengo, é todo mundo contra o Flamengo. Só que é o seguinte, o Flamengo está muito mal, a gente vai falar aqui sobre tudo isso, mas, Renato, o Flamengo ele é forjado no caos. É nesses momentos que surge alguma coisa. E se por um acaso o Flamengo conseguir encontrar aquele futebol que apresentou contra o Fluminense, mesmo com o Sampaoli nas oitavas da Copa do Brasil, que é o que a informação do Eric Faria é essa, né? Os jogadores, o elenco quer tentar encontrar aquele futebol, né? Foi informação de hoje do Eric Faria. E todo mundo bem, Bruno Henrique bem e tal, mesmo sem o Arrascaeta. O Flamengo naquele momento estava sem o Arrasca também, não estava? Se não me engano. Sim. Tava sem... Sim. Então, o Flamengo tentar encontrar esse futebol para eliminar o que encontrou para eliminar o Fluminense, tentar ter esse futebol para enfrentar o Botafogo. Só assim para o Flamengo voltar a pensar no brasileiro novamente, porque se perde para o Botafogo, inclusive tem gente apostando 100 mil reais aí, que eu vi um influenciador aí do Botafogo, apostando 100 mil reais. O cara lá do Dupla Aposta, né, o Gabrielzão. Apostando 100 mil reais no Botafogo. Os caras estão confiantes, irmão. Os caras estão confiantes. Dizendo que já os caras estão no momento. Tem o tal do Pantera Alvinegro aí dizendo que está campeão. Tomara que vocês estejam muito certos, hein? Porque se não tiverem, meu irmão, vocês vão ter que aturar. Eu vou te falar. E aí o Flamengo enfrenta, então, o Botafogo e eles estão falando que vão se preparar, tentar se preparar. Eu espero que quase ninguém vá nessa festa hoje, né? Infelizmente, uma festa na véspera de treino, na semana que o Flamengo tem de treino. Toda semana que o Flamengo descansa, ele chega pior no jogo de sábado. Já percebeu? Ou de domingo? Exatamente. Isso aí já não é de hoje, né? Até nas temporadas passadas, todas as vezes que a gente escutava, isso foi na mão do Rogério Ceni e dos outros treinadores, quando a gente teria, assim, 10 dias de descanso, supostamente de descanso de jogos, né? E o treinador teria mais tempo para poder treinar e ali implantar as suas ideias. Quando a gente via o Flamengo dentro de campo, era melhor que nem tivesse tido essa pausa, né? Essas paradas assim. E aí o Flamengo se apresentava muito mal. Aí já não é um problema somente agora da era Jorge Sampaoli, né? Parece que os jogadores precisam desse ritmo, né? Dessa pegada de quarto e domingo, porque aí conseguia manter, né, o nível mais em cima, mais elevado. Inclusive, se a gente for parar para pensar mais racionalmente, por que eu falo racionalmente? Porque o torcedor é isso, né? Ele é movido da paixão, da emoção, da irracionalidade
realidade, muitas das vezes, né, na hora, inclusive, que a gente está assistindo uma partida, a gente sai xingando todo mundo, ou no pós-jogo e tal, e no dia seguinte a gente para racionalizar as coisas mais friamente, né? E acaba a gente se exaltando um pouquinho mais. Porque, assim, são jogadores de alto rendimento. Então, se são jogadores de alto rendimento, eles precisam ter uma certa rotina de jogar, de estar ali, né, empenhando o seu trabalho, a sua função, o seu profissionalismo. É a mesma coisa, se a gente chegar num jockey, ter um cavalo, né, que a gente sempre está acostumado a apostar, ele fica um tempo parado, quando ele vai voltar, ele vai perder o ritmo. Estou fazendo uma comparação até esdrúxula, mas é mais ou menos isso, né? Não, perfeito, perfeito. E aí, cara, a gente tem essa situação toda acontecendo, cara, e me preocupa, sabe, essa questão física do Flamengo. Hoje eu conversei mais cedo com o Alex Sotomayor, que Sim, é fisiologista, ele escancarou, né, eu assisti. esses problemas que já vêm de um tempo no Flamengo, falta de profissionalismo no departamento de futebol, casa da mãe Joana. E eu fico impressionado, cara, porque ele deixa claro que jogadores de ponta como a Arrasca, o próprio Gabigol, que o torcedor hoje está reclamando, a gente reclama também que não está bem, o Pedro, Sim, que esses caras, jogadores de estrelas, vamos dizer assim, eles precisam, pelo menos no setor de ataque, no setor de meio campo, ter profissionais voltados para resolver tudo deles ali. E o Flamengo não, parece que tem um preparador, dois preparadores físicos para o grupo inteiro. O certo seria ter todo um aparato para manter esses uhum, caras bem. E ele fala sim, da questão que o Flamengo, infelizmente, né, ter esses dois jogadores no mesmo jogo tendo essa lesão, escancara mais impressionante. uma vez até uma negligência que ele fala. Né? Então, cara, eu fico preocupado com a falta de profissionalismo no departamento de futebol do Flamengo. Pior ainda, a questão do presidente Rodolfo Landim ter falado, inclusive tem torcedores viralizando aí aquelas falas dele durante a eleição, que ele falava que Uhum, o tempo todo. e que o presidente é sempre o culpado, ele fala disso. Sim, sim. Então Ele usa ele até mesmo palavras falou que ele é o bonitas, né? culpado, né? Naquela época, né? Eu não sei se hoje ele teria a mesma coragem, apesar que o Rodolfo Landim não aparece em lugar nenhum, só aparece quando quer, mas eu não sei se ele teria coragem de usar aquelas palavras bonitas, né? Medíocres, no estrito senso da palavra, mediano e por aí vai, que percola pelo corpo. Não sei, né, Rodolfo Landim? A gente fica aqui sempre aguardando. Né? Pois bem, o Renato, ainda sobre as lesões, o Arrascaeta, a informação que saiu é que o Arrascaeta não aceitou o fato de não jogar a final e que ele quer se dedicar, se Sim, entregar ao máximo, já começou o tratamento e que ele vai fazer de tudo e aí para estar na final. E aí entra uma outra questão que o Alex Sotomayor falou também. Esse negócio de voltar com um jogador rápido pode estourar de vez. sim, Então, que o sim. Flamengo tenha profissionalismo para avaliar, se não der para voltar, que não Isso volte. aí. Exatamente. Eu tenho medo disso, perder o Exatamente. jogador. Se bem que perder com ela, o ano do Flamengo já acabou. Né? Se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, se não ganhar o Botafogo no sábado, o ano acabou, meu irmão. O ano Eu acabou. falei, é isso aí. É isso aí. Eu acho isso. Eu falei até numa live nossa, né, lá no Essência Rubro-Negra, que os dois jogos agora que seriam cruciais para o Flamengo, essa virada de chave do Flamengo no Campeonato Brasileiro, seria contra o Inter. Já ficaram 2 pontos para trás, bizonhamente no Maracanã, mais uma vez. O Flamengo que não consegue ganhar de um América Mineiro, né, que já praticamente rebaixado, né, já é um time que praticamente se entregou. O Flamengo não consegue vencer. E a partida contra o Botafogo. E as contas que eu havia feito seria o Flamengo poderia fazer essa diferença cair para 7 pontos. Porque quando eu fiz a live, o Botafogo ainda não tinha jogado. Jogou agora, né, no Engenhão contra. Esqueci até contra quem jogou agora. No Engenhão ganhou de Bahia, 3-0, Bahia. sei lá. Enfim, contra o Bahia. Mas eu Contra o falei a Bahia, mesma coisa, exatamente. Então, Renato, eu falei a mesma coisa. Eu falei, se o Flamengo fizer a parte dele e o Botafogo tropeçar, poderia isso aí. acontecer. 7 pontos, cara. E poderia chegar contra o Botafogo, ganhando o Botafogo, cairia a diferença para 7 pontos. Então, assim, entraria literalmente na briga, né? Mas, assim, o Papa, até dando uma pitadinha nessa questão, dessa questão de lesão, uma coisa que salta aos olhos, né? Hoje o Flamengo, né, enche o peito para dizer que tem o melhor centro de treinamento da América do Sul. Isso é legal, né?
uma forma ou de outra, isso enche décadas atrás, como eu falei no início. Naquela época de Zico e um pouco mais depois da era Zico, não existia cama bariátrica, existia somente o massagista, né? Que inclusive o seu Denir e o chefe ali, o cara descia do primeiro campo, jogando naquele campo, antigamente que o Maracanã já era um campo de coco, né? A bola quicava mais do que qualquer outra coisa, do gramado. Inclusive, nós trouxemos uma matéria esses dias falando de um centro, lá o gramado novo do centro de treinamento do Flamengo. Mas desde muito tempo atrás, os campos que o Flamengo saía para jogar, se a gente, a partida de 81 contra o Líder, o gramado, aquele passe que o Zico dá milimetricamente pro Nunes, é porque tinha que ser, era o Zico. Porque você tá no Wi-Fi, cara? Renato, você tá no Wi-Fi? Tá travando um pouco. Tá travando, né? Opa. Parou? Tá é o meu, galera, é o meu ou o dele? Coloca só assim o dele, se for o dele, no caso. Putz. Aí coloca aí o dele. Porra, pior que eu tô do lado do modem aqui. A impressão que eu tenho é que o dele tá travando, tá, galera? Pra mim aqui. É o dele. Eu tô do lado do modem. Eu tô do lado do modem. Travou legal. Deixa eu só passar aqui umas informações então, para a galera, aí depois a gente passa para outro tema. Que o Júlio Miguel Neto trouxe a notícia exclusiva, que em contato com uma pessoa da diretoria do Flamengo, o nome do Rogério Ceni não está em pauta, pelo menos a princípio para este momento. Tá? A diretoria quer um treinador de postura firme e o nome é de Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira. Tá? É esse nome que é o mais desejado entre os dirigentes. Entende-se que, sem tantos nomes interessantes disponíveis, Tite seria o ideal para um começo de reestruturação de elenco e o nome ideal para reorganizar o futebol e trazer competitividade aos atletas. Por isso, a contratação de um técnico tampão ainda está em segundo plano. Por isso, eles não mandaram o Sampaoli embora, segundo a informação do Júlio Miguel Neto. Deixa eu pegar aqui também uma outra informação rapidinho que eu tenho que passar para a galera. Que o sorteio da final da Copa do Brasil aconteceu. A gente acabou vendo aquela bolinha lá que a menina abriu, estranho, depois fechou, abriu de novo. Muita gente falou, aí teve o dirigente do Flamengo minimizou para mim, dizendo que não, estava tudo certo. Dirigente do Flamengo, estava tudo certo, passa, relaxa. E viralizou outro vídeo. Porque tinha uma parte em branco. É porque tinha uma parte em branco da bolinha e tal, e ela virou para ficar... Eu não acreditei muito, tudo bem, para mim achei estranho aquilo, mas paciência. Então, os clubes têm preferência de decidir em casa, mas de 10 finais entre 89 e 2022, no caso 10 não, das finais, no caso, 18 vezes a torcida da casa sentiu um gosto amargo ao presenciar uma conquista, ou seja... Tem muitas finais que acontecem, 55% dos ganhadores da competição venceram fora de casa. Ou seja, o Flamengo pode fazer... Cara, o Flamengo, eu acho que quando está desacreditado é melhor ainda. Né? Eu acho que o Flamengo, quando está desacreditado, é melhor ainda. Infelizmente, o Flamengo não está jogando nada. Esse é o grande problema. Né? A galera falando da festa do Gabigol aí, tá rolando a festa lá, a polícia está no local para não deixar ninguém chegar perto. Não é minha intenção cobrir isso. Está chegando imagem, a gente até posta, mas é uma parada que é a vida pessoal do cara. Eu já falei que eu não ia cobrir isso. Não me interessa, eu estou em casa, 3.000 pessoas acompanhando a gente aqui. O Rodolfo Landim, né, na manhã dessa terça-feira, presidente do Flamengo, fez uma visita ao Ninho do Urubu com o propósito de se encontrar com Jorge Sampaoli. A reunião teve como foco a tentativa do presidente em garantir respaldo ao argentino. A reunião entre os dois ocorreu com portas fechadas, com proximidade apenas do executivo Bruno Spindel, que permaneceu nos arredores da sala de encontro. Relatos de pessoas presentes no dia a dia do CT afirmam que a conversa teve um efeito positivo sobre o Sampaoli, aliviando um pouco da pressão dos últimos dias. No entanto, o ambiente no Ninho segue conturbado. Informação do GE. Gente, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Eu já tinha falado que o Landim ia no Ninho. Não sei se alguém acompanhou aqui.
Eu falei que o Landim ia começar a estar mais presente no Ninho do Urubu. Isso, já que aconteceu hoje, não é uma coisa assim à toa. Já estava... O pessoal pedindo Renato Gaúcho já... Vai ter gente que vai te criticar aí, meu companheiro. Não, eu gosto do Renato. O trabalho dele foi bom. O problema é que você sabe o que ferrou o Renato Gaúcho? Vocês sabem o que acabou com o Renato? Foi a parte física. Não foi nada de treino porque não tem parte tática, nada disso. O Flamengo estava goleando todo mundo. O Flamengo chegou morto na final contra o Palmeiras. Foi a parte física, a mesma coisa que aconteceu com o Dorival, que goleou também, estava goleou o Vélez fora de casa, é a maior goleada de um time brasileiro numa Libertadores da América na fase de mata-mata, contra um argentino. O Flamengo meteu 4-0 no Vélez e jogou nada nas duas finais da Copa do Brasil e Libertadores. Por quê? Estava mal fisicamente. E se o Felipe Luiz não tem problema e sai, e entra o Ayrton Lucas, a gente tinha perdido a final para o Atlético Paranaense. E foi o Ayrton Lucas que arrumou ali aquela expulsão. Isso aí, verdade. Tá? Então, galera, essa questão aí do Landim, eu acho que vai ser importante o Landim começar a tomar as rédeas ali do departamento de futebol, que de profissionalismo já foi provado que não tem nada. O Landim tem que entender que ele precisa fazer uma reformulação geral, não é só de jogador e técnico, não. Tem que trocar tudo, meu. Chegou o momento da limpa. Porque eu não posso admitir que o Landim saiba de alguma coisa errada acontecendo e não faça nada. Então, o que me faz acreditar, o Renato, que se tem alguma coisa errada acontecendo, ele está tentando corrigir sempre, como um presidente, um cara eleito pelos sócios. Então, eu te trouxe aqui porque você queria falar sobre um assunto que te assusta e que você queria, inclusive, que o Landim fosse atrás disso aí, né? Com certeza, e são números. Tomara que a internet pare com essa palhaçada de ficar travando, né? Se tiver, pode me cortar e peço desculpa. Eu estou do lado do modem, né? Eu não estou com o cabo realmente, estou pelo Wi-Fi, mas eu estou dentro aqui manda ver antes de ficar ruim. Cara, olha só, os números são assustadores, né, Papa? Em abril, nós fizemos uma postagem no dia 7 de abril e nós fizemos uma arte. Eu vou usar um termo aqui que é CPI das multas. Na época, né? Lógico que CPI não tem nada a ver com isso, né? Mas a gente usou esse termo CPI justamente para poder clarear um pouco a ideia do que a gente gostaria que o Rodolfo Landim fosse atrás dessa situação. Até porque CPI é a Comissão Parlamentar de Inquéritos, né? Enfim, o que acontece, Papa? Só para a galera saber, desde o mandato agora, da entrada do mandato do Rodolfo Landim em 2019, até a presente data, sem a gente contar com o Jorge Sampaoli, que supostamente já está aí na Berlinda, no mandato do Rodolfo Landim já passaram 8 técnicos. Tá? 8 técnicos. Começou lá com o Abel Braga, né? E depois teve aquela grande sorte, né, de ter um achado ali com o Jorge Jesus, e me arrisco a dizer que se não tivesse passado pelo Emelec, talvez o Jorge Jesus nem fosse o Jorge Jesus, né, que aconteceu tudo aquilo, a reviravolta que aconteceu na história do Clube de Regata do Flamengo, né, porque poderia começar uma pressão e o Jorge Jesus seria mais um desses que a gente vai elencar aqui agora. Bom, vamos falar pós Jorge Jesus. Primeiro a ser contratado pós Jorge Jesus, e aonde a gente quer mostrar que existe alguma coisa de errado. Coisas não estão certas. Por quê? Em qualquer empresa, Papa, a gente sabe disso, se o cara não mostra resultado, se existe algum tipo de desconfiança em qualquer empresa que seja de pequeno, médio ou grande porte, se o cara não está dando resultado, ou existe alguma suspeita de falcatrua, alguma coisa, o cara é demitido, o cara é mandado embora, o cara não está apresentando resultados e por muito pouco o cara é mandado embora. Enfim, Domenech contratado, né? Diante de toda aquela circunstância, acontece a pandemia, e eu quero trazer esses números aqui, para começar a gente entender aonde chega a suposta CPI das multas já. Domenech é contratado, não tinha nenhum lastro como técnico de futebol, até porque era auxiliar, né, durante muitos anos do Guardiola. Ok, chamou atenção. E querem trazer o Carvalhal agora também, que já rodou a Europa inteira, né? Exatamente. E é posicional também. Exatamente. Aí o Domenech chega no seu primeiro discurso de apresentação, ele fala o seguinte, se eu estiver errado, me corrija, que ele não iria jamais esperar algum repórter me perguntou, não sei se foi você, não lembro quem estava lá na sala de coletiva,
e perguntou o seguinte: você pensa em mudar tudo que o Jorge Jesus acabou de fazer? E para o Domenech, naquela situação, é lógico que seria uma pressão muito maior, né? Porque seria o sucessor direto do Jorge Jesus. E alguém perguntou: você vai mudar alguma coisa ou vai manter o que o Jorge Jesus fez? Não, eu não seria louco de pegar um elefante, colocar dentro de um escritório e destruir tudo. No primeiro jogo, se não me falha a memória, ele pega e coloca o Rodrigo Caio na lateral direita. Ele já pegou e já fez essa mudança ali. E a galera aí, se tiver errado, pode corrigir. O Domenech ficou à frente do comando do Clube de Regatas do Flamengo somente 5 meses. Foram 24 jogos e recebeu uma multa de 20 milhões de reais por 5 meses. Coloquem aí, vão anotando aí. Tenho anotado aqui, foram 98 dias. Domenech assinou seu contrato no dia 3/8/2020 e saiu no dia 9/11/2020. 98 dias. Passado isso, né, não aguentou a pressão, foi mandado embora 20 milhões, chega Rogério Ceni. Rogério Ceni, acabamos de falar aí, chegou no final do campeonato, acabou, né, levando o Flamengo ao título do Campeonato Brasileiro, através do celular, mas foi assim, aconteceu. Não tinha multa porque encerrou o contrato e não foi aproveitado mais uma vez. Por sua vez, chega Renato Gaúcho, também que, por ser um brasileiro, talvez, para ser aquele tapa-buraco, né, como agora estão tentando, já colocar um outro aí para tapar-buraco, Renato Gaúcho também sem multa sai fora. E aí sim, chega o Paulo Souza. O Paulo Souza, para mim, o Papa, e aí eu vou querer, a gente aqui vai estar trabalhando no campo do achismo, né? A minha cabeça trabalhou, como eu acho que de qualquer outro torcedor, com esses números que são apavorantes, né? Que a gente está elecando aqui e a gente acaba tendo que pensar, entendeu? Pensar aqui, por que esse dinheiro está saindo da forma que foi, né? Então vamos lá. Chega o Paulo Souza. Flamengo sai com Marcos Braz e o Spindel, vão para Portugal, fazem aquela arruaça toda lá. E tem uma questão, Renato. Tira o Paulo Souza e é tão antiprofissional, é tão amador, que pede para ele treinar o time demitido. Demitido. É isso aí. Aí é na minha cabeça, tá? É o achismo. Eu não estou acusando ninguém. A gente não tem provas para falar isso. Mas tudo leva a crer que técnicos que não têm multa, não há necessidade de uma renovação de um contrato mais alongado. E aqueles que têm multas e multas altas, esses sim merecem um tal respeito, né, da comissão de futebol do Clube de Regata do Flamengo. Então, você manda o Paulo Souza com mais 20 milhões e o Vitor Pereira, pasmem os senhores, mais 3 meses e agora sim, mais 30 milhões de reais. Se a gente pegar fizer essa contabilidade aqui, Papa, sem contabilizar a possível demissão do Jorge Sampaoli, já estamos falando aí de praticamente 40 milhões de reais jogados literalmente no lixo. Não. Domi, Paulo Souza e Vitor Pereira. Então, dá quanto isso? É só somar 50, foi 70, na verdade, 70 milhões. 70 milhões, cara. 70 milhões nos 3 técnicos. 70 milhões nos 3 técnicos. Aí a pergunta que eu te faço. E mais o Sampaoli vão passar da minha cabeça. Mais o Sampaoli a gente passa dos 80. É isso aí, passa dos 80, porque dizem que são 2 milhões de euros. É inadmissível você imaginar uma pessoa com a comissão dela, o treinador, recebendo esse valor todo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É por isso que a galera está assustada e pedindo que tenha investigação. O José Carlos Araújo, no programa dele lá no Cheguei Podcast, ele falou, gente, tem que ter uma investigação dessa questão das multas do Flamengo. Estou tentando achar aqui o Instagram, aqui, a postagem do José Carlos Araújo. Porque precisa explicar porque a diretoria do Flamengo só contrata técnico com indenização cara, alta. É ou não é? O Dorival Júnior, quando foi mandado embora, não queria nenhuma multa rescisória, não interessava a diretoria. E por isso, é coisa, como diz o Apolinha, para investigar. Aí. Esse foi o motivo que você quis fazer essa live comigo também, né? E eu não posso falar, irmão, eu não posso falar nada, porque realmente é uma situação muito estranha.
A gente fica, cara, a gente assim, não tá aqui para acusar ninguém. A gente não vai acusar ninguém. Entender. Perguntei pro torcedor, se o torcedor também tá feliz, não acha estranho. Não. Com certeza, em qualquer empresa que se diz empresa de respeito, e aí corroborando, inclusive, com as palavras do E o Jorge Jesus, o cara tá mandando aí, o Jorge Jesus não tinha multa e saiu de graça. A multa era baixinha, galera. Isso, era baixinha. €1 milhão. O Benfica pagou. O Benfica chegou e pagou.